Boa noite a todos. Meu nome é Laura e agora nós vamos falar um pouco sobre o texto Norma e Condescendência, Ciência e Pureza, do autor Emílio Pagotto. E nesse texto, ele vai nos mostrar um pouco o contraste entre o português de Portugal e o português do Brasil. No século XIX, vai mudar a norma. Por exemplo, no Brasil, na Constituição do Império de 1824, usava-se aonde. 68 anos mais tarde, na primeira Constituição da República de 1892, já vai se usar onde. Vai se tirar o a do aonde e vai ser usado somente o onde. No caso do Brasil, a língua falada seguia um rumo e a língua escrita ela caminhava em uma direção oposta. José de Alencar, em vários de seus poemas, ele introduziu, através deles, alguns elementos da fala popular aqui no Brasil. Mas uma grande parcela da população é excluída e uma minoria assume a liderança do processo privilegiando alguns dos grandes proprietários, cuja a meta dessas pessoas era criar uma nação branca e europeizada. Ao mesmo tempo, a elite ela queria firmar uma literatura brasileira independente de Portugal. Ou seja, existia um grupo de pessoas que queria criar uma literatura brasileira à parte de Portugal. Portugal teria a literatura portuguesa ali e seria criada uma literatura brasileira à parte. E existia outro grupo, que era a favor de ter só uma literatura portuguesa, tanto para o Brasil, tanto para Portugal. E aí causando assim um grande paradoxo dessas ideias contrárias. O português clássico era a norma em Portugal. E com a explosão do romantismo em Portugal, os escritores precisavam atingir um público maior e menos afeito à norma clássica. E com isso, foi positivo no sentido de dar à língua literária e à norma culta novas feições. A língua culta, ela assumiu o português europeu porque ela teria sido um dos mecanismos por quais as nossas elites poderiam se afirmar em oposição. E aí criou uma grande polêmica, era tudo ou nada. Ou ficava o português de Portugal para todos, tanto para o Brasil, tanto para Portugal, ou se criava essa literatura brasileira, era tudo ou nada. E correlações históricas e políticas queriam manter a norma culta portuguesa como norma culta oficial do Brasil. A crise política da Era Vargas mudou esse clima de norma culta por causa da literatura. Guimarães Rosa, em 1996, ele lembra o documento Denominação do Idioma Nacional, encaminhado à Assembleia Nacional Constituinte, que chega à seguinte conclusão, abre aspas, o idioma nacional do Brasil é a língua portuguesa, e ponto final, fecha aspas. Logo em seguida, Melo, em 1972, ele quis provar 3 aspectos. O primeiro, a unidade linguística entre Brasil e Portugal. Ele queria provar essa unidade linguística entre português e Portugal. A segunda coisa que ele queria provar era que Alencar foi um grande estilista da norma culta. E a terceira delas era acomodar certas peculiaridades do português do Brasil. A fala é o lugar onde o falante realiza o seu estilo pessoal. O autor vai vir nos dizer, onde revela, portanto, a sua personalidade, suas preferências, suas culturas e entre outros. Mas aí Melo argumenta, então, que o Brasil com Portugal teriam o mesmo sistema.
uma vez que o sistema de flexões é o mesmo, as palavras gramaticais teriam também que ser as mesmas. Se os costumes seguem nessa linha, a fala, a literatura também seguiria nesta mesma linha. Artigos, preposições, etc. Ele não poderia ter escrito em língua brasileira, porque se utiliza deste mesmo sistema que seria comum a português e ao Portugal e ao Brasil. Os portugueses, ele vai dizer para nós, teriam um temperamento mais exterior, mais ríspido, mais nervoso, mais rude. Já o brasileiro, na visão dele, teria um temperamento mais suave, mais delicado. Aí ele dá o exemplo do pedido do café, do como o português pediria um café e como o brasileiro pediria um café. O português ele usa o imperativo com o ênclise do pronome, forma mandando, incisiva, proparoxítona, passa-me o café, passe-me o café. E o brasileiro, por sua vez, ele usa a próclise, em forma de pedido, mais frouxa, mais mansa. A paroxítona, me passa o café. Percebe que a diferença do pedido e da ordem, me passa um café e me passa o café e passe-me o café. Passe-me é uma ordem e me passa é um pedido. Já notava João Ribeiro. Acreditamos que essa língua, a portuguesa, ela foi destinada a servir a raiz de uma das mais belas e mais opulentas entre as línguas que dominarão a América, antes de um século. Ele vai nos dizer que não se trata de liberdade absoluta e caótica. Não se trata de sinal verde para os ignorantes e solecistas profissionais, semi-analfabetos, de pai e de mãe. Trata-se, isto sim, de liberdade estilística consagrada por dois mestres do top de Souza e de Silveira. Ele vai nos dizer ainda que a especificidade do português do Brasil é objeto de análise, e percebendo-se, porém, uma distância muito grande das polêmicas em torno de uma possível língua brasileira. Escreve-se em um português e fala-se em outro português. Vivemos assim e tudo bem. E aí eu queria citar um exemplo dessa frase: escreve-se em português e fala-se em outro. Vivemos assim, tudo bem. Por exemplo, escreve-se nós vamos, mas nós falamos muitas vezes nós vai. Por força do hábito, nós estamos conversando ali em um grupo, nós vai ali no barzinho hoje à noite. Mas o certo é escrever na norma culta, seria nós vamos. O autor vai nos trazer outro exemplo, que é o seguinte: num compêndio de economia, utilizam uma linguagem próxima da coloquial. A gente já falou aqui que para a agricultura desenvolver direito, ela precisa mesmo ter uma porção de gente para trabalhar no campo. Quer dizer que aqui no Brasil, que não tem muita maquinária agrícola, o trabalho tem que ser feito na unha mesmo. Esse texto, ele vai chocar os leitores. Mesmo que o autor tenha uma mensagem inteligente a passar, é possível que ela fique perdida para muitas pessoas, simplesmente porque o resumo ele não se adequa às convenções linguísticas vigentes. Por outro lado, pode ser utilizada em qualquer situação. Outro exemplo que ele usa: se alguém chegar num bar, por exemplo, para os amigos
E ele vai dizer textualmente: amigos, sugiro que discutamos hoje a sensacional vitória do nosso clube na última partida, disputada no Mineirão, e que lhe atribuamos todo o mérito que intimamente o sabemos credor. Essa mensagem, ela vai ser interpretada como uma brincadeira, a princípio, né? Ele vai chegar falando na letra, falando na norma culta, vai ser interpretado como uma brincadeira. Mas se ele continuar falando assim, falando nessa norma culta, e aí os amigos vão perceber que ele não tá brincando, tá falando assim mesmo, lá no bar, talvez ele vai até menosprezar os seus amigos, que talvez nem saibam falar nessa norma culta, e vai acabar talvez até perdendo algumas amizades, que não entendem e tudo mais. Ainda aqui, trata de uma simples convenção social, mas as convenções sociais são muito poderosas. Já deu 11 minutos aqui, eu tô vendo no negocinho do vídeo, então já vou encerrar por aqui. Mas ele queria fazer esse resumo mesmo da diferença, né, do português do Brasil e do português de Portugal. Ele queria trazer isso para nós. E eu espero que tenha ficado um pouco claro, a gente tenha conseguido entender um pouquinho sobre. Agradeço a paciência de todos e uma boa noite a todos.